Boa noite, amado ouvinte da Palavra de Deus. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus por sua infinita graça, por sua infinita misericórdia. Que as misericórdias de Deus são ela caso de eu e você, amado ouvinte da Palavra de Deus, não sermos consumidos vivo. As misericórdias de Deus, ela quem tem se renovado a cada dia, tem se renovado a cada manhã. Mesmo eu sendo falho, imperfeito, mas o Senhor, Ele me amou, Ele te amou, se entregando na cruz do Calvário por amor a mim e por amor à sua vida. Nós não merecíamos, eu não merecia, mas a graça, a misericórdia do Senhor me alcançou e ela também quer te alcançar. O que é graça? A graça é favor imerecido. Aquilo que eu não merecia, aquilo que eu não mereço, o Senhor, por seu imenso amor, por sua infinita misericórdia, Ele me abraçou. A graça dele me abraçou, me salvando, me dando o direito de uma morada celestial no céu. É isso que o Senhor Ele quer fazer na tua vida. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, te dando o direito de uma morada celestial no céu, para que um dia você possa morar com Ele nas mansões celestiais. E só para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de iniciar com oração, porque tudo tem que ser debaixo da soberana vontade de Deus, que Ele é o centro das atenções, Ele é a base, Ele é a coluna principal, Ele é o centro das atenções. Irei iniciar com oração. Soberano Deus, Pai eterno e amado, Senhor da glória, eu já quero desde já, Senhor, te agradecer por essa noite maravilhosa que o Senhor me concede, que o Senhor nos concede, de estar de pé na tua santa e gloriosa presença, ó Deus, pelos amados ouvintes, ó Deus, que irão ouvir a tua palavra, Deus, nesta noite. Prepara os corações para ouvir a tua palavra, Deus. Vem estar visitando aqueles que se encontram passando por um momento difícil, aqueles que se encontram angustiado, desesperançoso, Deus, precisando de um socorro, precisando de uma resposta, precisando de um socorro da parte do Senhor. Vem estar visitando nesta noite, ó Deus, desfazendo toda obra maligna de Satanás, todo embaraço, toda cilada do maligno, ó Deus. Vem estar renovando a força, renovando a aliança daqueles que se encontram sem força, que se encontram sem ânimo, daqueles que se encontram com suas esperanças já desfalecendo, já morrendo. Vem estar renovando as forças, renovando a esperança, ó Deus. Vem estar dando injeção de ânimo, injeção de força. Vem estar visitando aqueles que se encontram entrubados, que se encontram desenganados pelos médicos, desenganados pela medicina, ó Deus. Aqueles que o médico já deu o diagnóstico dizendo que não tem mais jeito para o seu problema, para a sua causa. Mas o Senhor, o médico dos médicos, Senhor, saúde das nações, ó Deus. Vem estar visitando aqueles que se encontram, ó Deus, internados, aqueles que se encontram desenganados pelos médicos, ó Deus. Opera o teu querer e a tua vontade nesta noite, ó Deus. Faz o milagre, faz o teu agir, ó Deus. Vem se fazer presente, ó Deus, nesta noite, ó Deus. Coloca a palavra na minha boca, porque se isso não vier do alto, se não vier de ti, de mim não sai nada, ó Deus. Porque sou dependente de ti, sou dependente da tua graça, sou dependente das tuas misericórdias, ó Deus. Se não for o Senhor na minha vida, se não for a tua mão, ó Deus, me sustentando, eu não consigo, ó Deus. Mas se a graça do Senhor for comigo, ó Deus, eu vencerei, ó Deus. Coloca a palavra na minha boca, Deus. Fala tremendamente com o teu povo, ó Deus. Manifesta a tua glória, a tua presença nesta noite. Salva, liberta, Deus. Vem estar quebrando os agrilhões, quebrando as correntes, libertando as vidas, Deus. Das garras de Satanás, das garras do maligno. Vem estar abrindo o entendimento, ó Deus. Tirando a cegueira espiritual, ó Deus. Fica conosco. Manifesta a tua glória, a tua presença nesta noite. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Hoje e sempre. Amém. E só para não ficar nas minhas palavras, amado ouvinte da palavra de Deus, eu irei louvar ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Peço que você medite na letra deste hino, que eu creio que através deste hino o Senhor falará ao teu coração. Hino da harpa cristã, número 3.
Plena paz e gozo santo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também te louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também te louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também te louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céus e terra, onde será a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Amado ouvinte da palavra de Deus, é como diz na letra deste hino: pela paz e gozo santo tem em ti, ó meu Jesus. O ser humano, se ele encontra só paz, só encontra felicidade em Jesus. Ele só encontra felicidade no Senhor Jesus Cristo. Não há outra pessoa que possa dar felicidade, dar paz. Somente o Senhor Deus é quem pode dar essa felicidade. Irei louvar o Senhor com mais um hino, hino 8 da harpa cristã. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, eis nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, não há, nem mais humilde, mais nobre e digno. Não há, não há. E ao pecador perdoar nela, ele só, e pelos seus sempre santo vela, ele só, Deus em seu Filho há comprazido, ele só mais sua glória me há comprazido. Nele só, temos um firme guia nele. Nele
nele só. Amado ouvinte da palavra de Deus, é como diz na letra Destino, o Senhor Jesus, ele é um fiel amigo. Só Jesus, ele é um fiel amigo, não há outro. E só para não ficar nas minhas palavras, eu irei deixar para a meditação dos amados ouvintes da palavra de Deus um versículo bastante conhecido da palavra de Deus. Peço que os amados ouvintes meditem na lei, nesta mensagem, que eu creio que através desta mensagem o Senhor falará ao teu coração. Assim eu creio como ele já tem falado através dos louvores. Eu creio que o Senhor continuará falando ao teu coração. Que diz a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava em seu coração, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolherei os meus frutos. E disse-lhe: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem em depósito para muitos anos. Descansa, come e bebe, e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro que na terra e não é rico para com Deus. Aqui nós vemos, amado ouvinte da palavra de Deus, um versículo bastante conhecido da palavra de Deus, que o tema é o título do texto, a parábola do rico insensato. Quando o jovem ele chegou onde estava Jesus e disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, que dê a metade para mim, que divida a herança. Mas Jesus disse para aquele jovem: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E Jesus entrou e propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem tinha produzido com abundância. E ele razoava em si: Não tenho onde recolherei os meus bens, onde guardar os meus frutos. Mas eu farei isto: eu derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. E direi à minha alma: Alma, tem em depósito para muitos anos, para muitos bens. Come, folga e bebe. Aquele homem rico, insensato, ele colocou aquilo que ele possuía em primeiro lugar. Era um homem avarento. Era um homem avarento. Era um homem apaixonado pelo dinheiro. Era um homem que colocou o que ele tinha em primeiro lugar e colocou Deus em segundo plano, colocou Deus em segundo lugar. Ele bateu em seu peito, achando que ele era o dono da vida, achando que ele
era quem mandava na sua vida, achando que ele era o dono da sua própria vida. Quando ele disse: alma, come e bebe e descansa. Aquele homem arrogante, ele achava que era o dono da sua própria vida. Ele se esqueceu que quem é o dono da vida é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E foi quando ele disse: descansa, come, foga e bebe. A voz de Deus bradou no seu ouvido e disse: louco, esta noite eu vou pedir a tua alma. E o que tem preparado para quem será? Era o Senhor Deus falando para aquele homem: homem, tu se enriqueceu, tu guardou muitas riquezas, mas tu se esqueceu de uma coisa, que quem é o dono da vida sou eu. Tu se esqueceu que quem manda na tua vida sou eu, que quem te dá o fôlego de vida sou eu, quem te permite respirar sou eu, que quem permite tu estás de pé sou eu. E quando o Senhor disse para aquele homem: esta noite te pedirão a tua alma, era o Senhor Deus falando para aquele homem, dizendo louco. O Senhor chamou aquele homem de louco, porque ele achou que era o dono da sua própria vida. Achou que ele era quem mandava na sua vida. Porque ele colocou as riquezas acima. Ele colocou as riquezas em primeiro lugar. Se esqueceu do Senhor Deus. E quando o Senhor disse para aquele homem louco, aquele homem, ele caiu imediatamente, morreu. O Senhor, ele tomou a vida daquele homem, porque aquele homem era um homem arrogante, que bateu no peito, dizendo: alma, come, folga e descansa. Porque, amado ouvinte da palavra de Deus, não é rico o ser humano trabalhar. O ser humano trabalhar, possui as coisas, ser rico. Mas o ser humano, ele não pode se esquecer de uma coisa, que quem é o dono da vida é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele não pode colocar as riquezas acima de Deus. Ele não pode colocar as riquezas em primeiro lugar e colocar Deus em segundo lugar. Deus tem que estar em primeiro plano e as coisas deste mundo em segundo lugar. Porque o Senhor, amado ouvinte da palavra de Deus, é Ele quem me mantém de pé, é Ele quem te mantém de pé. É o Senhor, por sua infinita graça, por sua infinita misericórdia, é quem me mantém de pé, é Ele quem te mantém de pé. É Ele que dá o fôlego de vida que te permite respirar, que me permite respirar. Porque, amado ouvinte da palavra de Deus, as riquezas, o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. No livro de Provérbio, fala sobre isso. Diz no livro de Provérbio, capítulo 11, e o versículo 28, diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerá como rama. O que o Senhor está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, amado ouvinte da palavra de Deus:
Aqueles que confiam nas suas riquezas, que confiam em prata, em ouro, em bronze, que colocam o seu coração nas riquezas e no ouro, eles cairão, eles tombarão, porque as suas confianças não está voltada para o Senhor, mas a sua confiança está depositada no dinheiro, está depositada no que possui, está depositadas nas riquezas. Como diz no versículo 28, aqueles que confiam nas suas riquezas cairão, eles tombarão. Mas os justos que confiam no Senhor, eles florescerão. O que é florescer? Florescer. Eles crescerão. Porque quem confia no Senhor, amado ouvinte da palavra de Deus, eles não se abala por qualquer coisa. Ele não se turba por qualquer coisa. Aí você deve se perguntar, amado ouvinte da palavra de Deus, mas quem serve a Deus não passa por dificuldade, não passa por prova, passa. Mas a sua confiança está depositada no Senhor, está voltada para o Senhor. E quem tem confiança no Senhor, quando vem os vendavais, quando vem as dificuldades, quando vem o vento, ele passa a glorificar o nome do Senhor. É igual a palmeira. A palmeira, quando vem o vento, quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, ela se inclina. Quando olha para a palmeira, pensa que ela vai se quebrar, que ela vai perecer. Mas quando passa a tempestade, ela volta à sua origem. Ela inverte. Mesmo assim, é aqueles que confiam no Senhor. É como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas aqueles que confiam nas riquezas, que confiam no ouro, na prata, eles tombarão, eles cairão, porque a sua confiança está depositada nas coisas deste mundo. Estão voltadas para as coisas deste mundo. E como diz no versículo a qual eu li, amado ouvinte da palavra de Deus, diz no versículo que aquele homem era insensato. E o que é ser insensato? Era um homem que não tinha confiança, que não tinha confiança, tinha dúvida. Ele tinha os seus celeiros, mas ele fez questão de derrubar os seus celeiros e construir outros maiores, de levantar outros maiores. E diz no versículo 19 que ele disse: direi à minha alma, alma, tem em depósito para muitos bens, para muitos anos. Descansa, come e bebe, e folga. Aqui ele foi prepotente, ele foi arrogante. Ele foi arrogante, achando ele que era o dono da vida, que era o dono da sua própria vida. Mas Deus bradou do céu e soou no seu ouvido e disse: louco, esta noite eu vou pedir a tua alma. E o que tu tem preparado? Tu preparou muita coisa, mas tu se esqueceu de se preparar para me encontrar.
tu se esqueceu de examinar a tua vida, de fazer uma análise na tua vida e saber como está a tua vida, para que quando tu partir, tu possa saber para onde é que tu vai. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele trabalhou muito, mas ele não fez uma análise na sua vida, não se examinou, não fez um exame de consciência em sua vida. Ele colocou os seus bens, suas riquezas acima de Deus. Colocou as riquezas, colocou Mamon em seu coração. Mamon estava no seu coração. O que é Mamon? É o dinheiro. Porque diz na palavra do Senhor, amado ouvinte da palavra de Deus, que não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e servir a Mamon, servir ao mundo. Ou eu sirvo ao mundo, ou eu sirvo a Deus. Ou eu aborreço o mundo, ou eu aborreço a Deus. Porque o Senhor Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, nem o seu louvor. Ele não dá a outro. E aqui, amado ouvinte da palavra de Deus, este homem pagou um alto preço, pois ele foi um homem arrogante, achando que era o dono da sua vida. E nesses dias atuais, a qual nós estamos vivendo, nesses últimos dias, estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, a qual o apóstolo Paulo ele advertiu para Timóteo. Ele disse: Timóteo, meu filho, pois haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, desobedientes a pai e a mães. E ele começou a dizer, sabendo que nos últimos tempos, muitos vão querer ouvir aquilo que agrada o seu coração, não o que o Senhor quer falar. É o que nós estamos vivendo. O ser humano, ele não quer ouvir a correção do Senhor. Ele não quer ouvir uma palavra de afronta. Ele não quer ouvir o Senhor lhe corrigindo, dizendo: meu filho, isto está errado. Isto é errado. Se conserte. Saia deste caminho. Mas não. O ser humano, ele sabe o que ele quer ouvir? Amado ouvinte da palavra de Deus, ele quer ouvir aquilo que massageie o seu ego, que massageie o seu coração, que o Senhor vai lhe abençoar, que o Senhor vai lhe dar riqueza, que o Senhor vai lhe prosperar, que o Senhor vai lhe enriquecer e o que o Senhor vai lhe fazer grande. Mas, amado ouvinte da palavra de Deus, o Senhor lhe fala na sua palavra, ele dizendo que ele corrige aquele a quem ele ama. Amado ouvinte da palavra de Deus, quando Deus ele dá-lhe uma correção ao seu filho, quando ele chega e diz: saia deste caminho, meu filho, saia deste caminho, minha filha, porque você vai sofrer grande decepção, você vai sofrer dano, você e vai sofrer mais na frente. Quando Deus diz: saia deste caminho, quando Deus traz uma palavra pesada, uma palavra de correção, para que o ser humano se arrependa, é porque quando Deus corrige, Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. Quando um filho erra,
o seu pai, ele corrige. Mesmo assim é Deus. Quando o filho dele erra, o Senhor ele corrige. Amado ouvinte da palavra de Deus, a palavra que Deus coloca no meu coração para te dizer nesta noite é que não coloque as riquezas, não coloque mamon, nada do que o mundo oferece no lugar de Deus. Não coloque mamon no lugar de Deus. Não ocupe o lugar de Deus em seu coração com as coisas do mundo. Porque o Senhor ele tem que estar em primeiro lugar em teu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar no seu coração, em meu coração. Porque quando essa palavra fala contigo, ela fala primeiramente comigo. Ela fala com quem está... Fala contigo e fala com quem está transmitindo. O Senhor ele fala nesta noite e diz para ti, amado ouvinte da palavra de Deus, não coloque ouro, pratas, riqueza no meu lugar. Não coloque mamon no meu lugar. Porque eu tenho planos de paz, planos de felicidade para a tua alma, para a tua vida. Eu te convido nesta noite para me servir com fidelidade, com amor. Porque eu quero mudar a tua vida, quero mudar o teu cenário, quero mudar o teu quadro, quero mudar a tua história, te fazendo mais do que vencedor. Para que um dia tu possa morar no céu, para que um dia tu possa entrar nas mansões celestiais. O Senhor está dizendo nesta noite, para ti, amado ouvinte da palavra de Deus, desperta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá a verdade. Desperta dentre os mortos, porque o arrebatamento é real. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento da igreja não é fake news. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O Senhor ele está bradando e está dizendo nesta noite, é tempo de acordar. É tempo de despertar. Porque ele já tem falado através do clima, através da natureza. E ele vai continuar falando. Ele vai continuar bradando. Assim como ele tem falado. Ele vai permitir grandes abalos nesta terra chamada Brasil. Assim diz o Senhor nesta noite, amado ouvinte da palavra de Deus. O Senhor ele está dizendo, eu vou permitir grandes abalos nesta nação chamada Brasil. Assim como eu tenho falado através do clima, através da natureza. Muitos estão desapercebidos. Estão brincando, pensando que eu não vou voltar. Mas eu vou voltar. E eu vou permitir grandes abalos nesta nação. Para que muitos reconheçam o meu poder e saibam que eu sou Deus. Que eu não minto. Que eu sou verdadeiro. Que quando eu falo, eu cumpro com a minha palavra. O Senhor ele vai permitir abalo que muitos vão se perguntar. Cadê as misericórdias de Deus? Onde está Deus? Mas o Senhor, ele está no alto sublime trono. Ele vai permitir isto, para que muitos despertem e saibam que ele está às portas, que ele está voltando. Porque ele não quer perder o ser humano de vista. Ele não quer perder o ser humano para o diabo. Mas ele quer salvar o ser humano. Ele quer que o ser humano faça a sua parte, se entregando a ele de corpo e alma, para que um dia possa morar no céu. Assim como ele tem falado, ele continuará falando. E o Senhor me faz me lembrar
de algo que o Senhor me mostrou antes de entrar 2025. O Senhor me mostrou. No mês de dezembro, o Senhor me mostrou em visão o povo de máscara. Em visão, o Senhor me mostrou de máscara. O povo tudinho de máscara. E eu dizia: Senhor, o que é isso? E o Senhor me dizia: eu vou permitir de novo, para que o meu povo volte aos trilhos. Volte aos trilhos. Para que o meu povo se reúna. Para que muitos voltem ao primeiro amor. Para que muitos venham ter intimidade comigo. Eu vou fazer isso para que muitos se aproximem de mim. Aqueles que estejam afastados se voltem para os meus caminhos. E o Senhor dizia: eu vou permitir um vírus. Ele já está atravessando o oceano. Está chegando ao Brasil. Está chegando ao Brasil. E o Senhor dizia para mim: ore, se consagre. E eu dizia para o Senhor tem misericórdia. E o Senhor dizia para mim: eu tenho misericórdia, mas se o ser humano não quer nada comigo, eu vou fazer o quê? Eu vou permitir isto, para que muitos voltem para a minha presença. E eu vejo o que está acontecendo, o que o Senhor falou, como o vírus que surgiu, que a ciência ainda não tem explicação para isto, mas eu vejo que já está acontecendo. O vírus da gripe, que muitos estão cometendo desta gripe. E muitos dizendo que é só uma gripe, mas não é. Mas o Senhor, Ele sabe de tudo. E Ele está no controle de tudo. Mas, amado ouvinte da palavra de Deus, Deus faz isso para que o ser humano se aproxime dele e reconheça o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Porque o ser humano acha que Jesus, ele morreu na cruz para o ser humano viver uma vida de pecado, mas não foi. Jesus morreu para me salvar, para te salvar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Em breve ele estará voltando para vir buscar a sua igreja. O Senhor, ele disse que quando a palavra do reino fosse pregado no mundo inteiro, o fim da graça fosse pregado, então ele viria buscar a sua igreja. Mas muitos não estão nem aí, muitos estão desapercebidos. Mas o Senhor, ele está dando sinais através da natureza. Vemos enchente tomando de conta de cidade, como em Recife, ruas sendo alagadas, sendo tomadas pelas águas, cidades submersas, casas ficando dentro d'água. O que é isso? É a natureza sendo chacoalhada. É o Senhor permitindo que a natureza ela se açoite, ela se revolte contra o homem. Porque, amado ouvinte da palavra de Deus, a natureza, ela geme, ela clama pelo Criador. Ela clama, espera naquele grande dia da volta de Jesus. Então, faça uma análise na sua vida e se pergunte: como está a minha vida hoje? Se eu partir hoje, para onde eu vou? Que você não venha estar como fez este homem, que colocou Mamon, colocou a riqueza em primeiro lugar. Mas que você, amado ouvinte da palavra de Deus, venha colocar Deus em primeiro lugar e que
as riquezas vêm estar em segundo lugar. Porque Deus, quando ele fala, não é. Quando Deus lhe afronta, não é porque ele é ruim, mas porque ele lhe ama. Quando Deus lhe afronta, quando ele me afronta e me corrige e te corrige, é porque ele quer o teu bem. É porque ele quer te bem. É porque ele te ama e ele quer o teu bem. Porque se o Senhor Deus não quisesse o seu bem, ele deixava o ser humano viver a vida que o ser humano quiser. Deixava o ser humano viver na vida de perdição. Mas porque Jesus te ama, ele te adverte e diz: saia disto, saia deste caminho. Porque, amado ouvinte da palavra de Deus, quando Jesus ele estava na cruz, muitos olharam para ele, olharam e disseram: tu não és o Filho de Deus? Tu não és Jesus? Porque tu salva tanto e não salva a ti? Deste daí. Se Jesus tivesse, ele tinha todo o poder, ele tinha todo o poder e tem todo o poder. Se ele quisesse, o Pai tinha tirado imediatamente Jesus dali. Mas é porque ele via muito além, ele via o futuro, ele via eu e você. E ele não queria que eu e você fosse para o inferno, porque ele tem grandes projetos para realizar na tua vida, para completar na tua vida. Mas ele quer que você faça a sua parte. E qual é? Aceitando a ele como o salvador da sua vida. Porque verdadeiro amigo é o Senhor. Amigo de verdade é o Senhor. Pode todos te abandonar, pode todos te deixar. Mas o único que vai estar contigo, que vai estar ao teu lado todos os momentos, é o Senhor. É o Senhor quem vai estar todos os momentos. Porque nós estamos vivendo, amado ouvinte da palavra de Deus, dias trabalhosos, dias difíceis, a qual o ser humano tem se esfriado o amor a Deus, que não quer mais ouvir a palavra de Deus, mas quer viver a sua própria vontade. Mas isso o Senhor já advertiu, que ele disse que haveria homens amantes de si mesmo, avarentos e presunçosos e soberbos. O erro do rico insensato foi dele achar que era o dono da sua vida, que era o dono do seu próprio nariz. Achando ele que era o dono da sua própria vida, quando ele disse em seu coração: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E direi para minha alma: alma, come e bebe. O erro dele foi achar que ele era o dono da sua vida. Mas Deus mostrou para aquele homem que quem é o dono da vida é o Senhor. Quando o Senhor disse para aquele homem: louco, o Senhor estava dizendo para aquele homem: homem, louco, tu se esqueceu que quem dá o fôlego de vida sou eu, que quem permite respirar sou eu, que quem permite estar de pé sou eu. E como os muitos nos dias de hoje estão como esse rico insensato, achando que é o dono da vida, achando que é dono da sua própria vida, achando que é o dono do seu próprio nariz, batendo no peito e dizendo: eu faço, eu aconteço, eu desfaço. Mas ninguém é o dono da vida. Ninguém é o dono da sua própria vida. Porque existe um que é o dono da vida, que é o dono da minha vida, é o dono
sua vida. Amado ouvinte da palavra de Deus. O Senhor, Ele pôs um limite na minha e na tua vida. Nós não somos eternos. O único que é eterno, que reinará eternamente, é o Senhor Deus. Nós não somos eternos. Nós não somos dono da nossa própria vida. Quem é o dono da nossa vida é o Senhor Deus. Muitos estão como este homem, achando que é o dono da sua própria vida. Isso me faz me lembrar de Nabucodonosor, quando ele foi para o pátio do palácio e com a sua arrogância ele disse: a minha grande Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória, para a minha magnificância. Mas a voz de Deus bradou e disse: Nabucodonosor, as tuas moradas será com os animais do campo, comerá erva com os bois. 7 tempos, até que tu saiba que o Altíssimo tem domínio sobre os homens. E aconteceu. Nabucodonosor, ele deixou o palácio real e foi comer erva com os bois. Foi comer capim com os bois, para que ele reconhecesse que Deus é Deus, que Deus é Deus em cima e é Deus embaixo, que ele manda em cima e manda embaixo, para que ele reconhecesse que Deus é quem controla o universo, que Deus é quem manda no homem, é quem manda na mulher, porque quando Deus diz que ele é dominador sobre os homens, até a mulher está incluída, está em conjunto. Quando ele passou 100 tempos, Nabucodonosor ele reconheceu que Deus é Deus. Quando ele disse: eu agora exalto e louvo o Deus Altíssimo, o Deus do céu, porque ele humilha a quem anda na soberba. Amado ouvinte da palavra de Deus, Deus faz assim. Aquele que anda na soberba, na arrogância, que bate no peito, acha que desmanda, acha que faz e acontece. Deus ainda faz comer erva com os boi, para que saiba que Deus é Deus, que quem merece toda a honra, toda a glória é o Senhor. Não é o homem, não é a mulher, mas é o Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, não seja soberbo, não seja arrogante, seja humilde. Porque Deus, ele exalta os humildes, mas os soberbos, ele abate. Pedro, ele adverte quando ele diz: humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ele vos exalte. E ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar? É que eu reconhecer, é quando eu me reconheço que sou dependente dele, que sou dependente das misericórdias dele, que sou dependente da graça dele, que eu não posso, que eu não faço nada se ele não estiver na frente, que não acontece nada se ele não estiver na frente, se ele não tiver com a mão segurando, se ele não tiver com as mãos estendidas, não acontece nada. Mas se ele estiver com a mão sobre a minha vida, sobre a tua vida, acontece. As muralhas caem,
as correntes são quebradas e os agrilhões são despedaçados. Mas quando eu e você bate no peito achando que faz e acontece, o Senhor ele faz que eu e você desça para que eu e você reconheça que Ele é Deus e que eu e você somos somente pó, cinzas, que somos dependentes dEle. Que eu e você, amado ouvinte da palavra de Deus, venhamos se humilhar na presença do Senhor. Venhamos se jogar. Venhamos se jogar na presença do Senhor. Venhamos se humilhar, reconhecendo a sua graça, a sua misericórdia, que somos dependentes dele. Porque quem se humilha, ele exalta. Mas quem é soberbo, ele abate. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Porque Davi, quando ele pecou com Batseba, Davi ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez. Mas Davi, o Senhor perdoou Davi. Quando Natan foi na casa de Davi, no palácio, e disse para Natan, e disse para Davi, Davi, eu te dei riqueza, te dei trono. E se isso não bastasse, eu tinha te dado 10 vezes mais, porque tu fizeste isto. Tu cometeu essa tragédia cruel. Davi, ele pegou a sua coroa, jogou no chão, se humilhou e disse, eu não sou digno dessa coroa. Eu não pedi para ser rei. Eu não pedi para ser rei. Eu não sou digno dessa coroa. Davi, ele se humilhou perante o Senhor. E o profeta Natan, sendo usado por Deus, e disse, Davi, por causa que tu se arrependeu, tu não irás morrer. Mas o teu filho, o que está para nascer, esse sim, morrerás. Mas Davi disse, meu filho ainda não tem culpa do meu pecado. Meu filho não tem culpa dos meus erros. Mas o profeta Natan disse para Davi, Davi, pecado deixa sequela. Amado ouvinte da palavra de Deus, o pecado, ele deixa marca, ele deixa sequela. Deus perdoou Davi, mas por causa do que ele cometeu, ele teve que conviver com as marcas. Teve que conviver com aquilo que ele cometeu. O filho dele morreu e os próprios filhos dele lhe perseguiram, querendo lhe matar. Tudo que eu e você fazemos, amado ouvinte da palavra de Deus, tem consequência no futuro. O que você está fazendo agora vai resultar no futuro. Então faça uma análise na sua vida. O que eu estou fazendo hoje está agradando ao Senhor? Está satisfazendo? Eu estou satisfazendo a vontade de Deus? Eu estou agradando a Deus? Eu estou me agradando? Estou agradando os meus desejos? Porque, como dizem Gálatas, amado ouvinte da palavra de Deus, o que o homem semeia, ele se fará. Eu não posso plantar mamão e colher uva. Eu colho o que eu planto.
O que o ser humano está plantando hoje, o ser humano vai colher no futuro. O que é no futuro? É quando o ser humano chegar diante da presença de Deus. Chegar diante do Senhor. O Senhor, ele sentado no alto sublime trono dele. O ser humano vai prestar conta diante de Deus. O Senhor vai dizer, abra o livro da vida. Vai dar a ordem ao anjo. E o anjo vai abrir. Olhe se o livro dele, se o nome dele está escrito. E quando for aberto o livro da vida, das obras, amado ouvinte da palavra de Deus, diz no livro de Apocalipse, que se o seu nome não estiver escrito lá, então será lançado no lago de fogo de enxofre, onde o bicho velho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E Jesus ele vai dizer, você está ciente, porque você será lançado lá, por causa do que você cometeu enquanto você estava lá no mundo. Você teve a oportunidade de me servir, mas você não quis. Você preferiu satisfazer o seu desejo do que me agradar. O ser humano, ele vai ciente para o inferno por causa do que ele comete, dos atos que ele comete. O ser humano ele vai para o inferno, amado ouvinte da palavra de Deus. Não é por causa que o Senhor quer, mas é por causa da desobediência do ser humano. O ser humano ele vai para o inferno é por causa que o ser humano quer, não é porque o Senhor quer. Porque o Senhor ele deixou a receita, ele deixou a palavra de Deus para o ser humano ler, para o ser humano meditar nela. Mas o ser humano não quer ouvir essa palavra. O ser humano, ele não quer saber da palavra de Deus, não quer saber da Bíblia. O ser humano, ele quer satisfazer o seu desejo, a sua própria vontade. Porque, amado ouvinte da palavra de Deus, o Senhor, ele diz na palavra dele, eu não julgo, mas a minha palavra, ela há de julgar nos últimos dias. Esta palavra, ela tem o poder de salvar, mas também tem o poder de condenar nos últimos dias. É essa palavra que vai condenar naquele grande dia. Porque tudo que o ser humano comete aqui, o ser humano comete, o Senhor registra lá, registra no céu. É registrado no céu, o Senhor registra. Tem o livro das obras, o livro da consciência. O Senhor ele registra. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, faça análise em sua vida e pergunte: como está a minha vida hoje? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Faça análise e pergunte como está minha vida hoje se eu partir para onde eu vou.